Caros amigos, bem-vindo ao canal Mundo Gospel Life. Nesse vídeo falaremos a respeito do rei Davi e do livro de Salmos. Nessa narrativa sobre o rei Davi, pretendo expor o poder e a força que tem uma pessoa quando louva a Deus. O livro de Samuel registra a passagem do período dos juízes para o período dos reis. Essa mudança nacional na vida de Israel gira principalmente em torno de três nomes: Samuel, Saul e Davi. Samuel foi o último dos juízes, Saul foi o primeiro rei de Israel e Davi o segundo. Nossa narrativa começa no capítulo 15 de 1 Samuel, onde a Bíblia Sagrada nos revela a desobediência de Saul e a sua rejeição. No momento em que o rei Saul foi rejeitado por Deus, no mesmo interim, Deus manda o profeta Samuel ungir Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho eu provido de um rei. Quando Samuel vai à casa de Jessé, Davi estava no campo dedilhando a sua harpa e cuidando das ovelhas de seu pai. Jessé fez passar diante dos profetas todos os seus filhos, Eliabe, Abinadab, Samá. Assim fez passar diante do profeta todos os seus 7 filhos. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a altura, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém o Senhor vê o coração sincero, se está pronto para oferecer sacrifício de louvor. Então disse o profeta Samuel: o Senhor não tem escolhido estes. Então falou Jessé: acabaram-se os seus jovens? Jessé falou: ainda falta o menor. Quando chegou Davi, ele era ruivo e formoso, e de semblante, e de boa aparência, e de boa presença. Quando Saul ficou sabendo que seria destronado e que Deus já havia escolhido um sucessor para ele, ficou completamente transtornado, a ponto do próprio profeta dizer-lhe: eis que existe um rebelde em teu coração. Porque quando Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e no mesmo dia, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e ele começou a ser atormentado por um espírito maligno. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau te assombra. Dê a ordem para que busquemos um homem que saiba tocar harpa, porque quando o espírito mau vier sobre ti, então ele tocará com sua mão o instrumento e ficarás melhor. Chamaram então a Davi, que tocava a harpa dioturnamente, e Saul ficava como se estivesse livre de todo aquele mal. Mas quando o mesmo parava, Saul ficava atormentado pelo mal novamente, a ponto de querer matar Davi. Essa história ficou registrada no livro de Samuel para que todos nós pudéssemos ver a importância do louvor. O mal foi subjugado através do louvor de Davi, porque o mesmo tinha o coração segundo o coração de Deus. O rei Davi ele não foi apenas músico, mas também era compositor de muitos salmos. Apesar da harpa cristã ter sido considerada como o principal inário evangélico, sendo reconhecida mundialmente por suas composições que ajudavam na homilia dos cultos, não posso deixar de expor um pouco a respeito dos Salmos. Salmos é o livro de hinos e de orações da Bíblia, sendo considerado o inário mais antigo da humanidade. Os Salmos foram escritos por diferentes autores durante um período de mais ou menos 700 anos, de 333 a 1000 a.C., e foram usados pelo povo de Israel nas suas reuniões de adoração a Deus. Há vários tipos de salmos: hinos de louvor a Deus, orações pedindo ajuda, proteção e salvação para a nação,
como é o caso do Salmo 91, que não tem autor descrito na Bíblia, mas há quem afirme que foi Moisés que o escreveu. Salmos também são pedidos de salvação, de perdão, canção de agradecimento pelas bênçãos de Deus, orações em favor do bem, súplica para que Deus castigue os inimigos e outros. As orações em salmos e as canções são pessoais ou nacionais. A forma geralmente usada nas poesias dos salmos chama-se paralelismo, que é a repetição de uma ideia. O paralelismo, nas suas várias formas, é a riqueza de comparações que dão graça e beleza à poesia hebraica. Jesus cantou o salmo e o citou várias vezes. Eles foram citados mais ou menos 100 vezes pelos escritores dos livros do Novo Testamento. Através dos séculos, os salmos têm sido uma fonte de inspiração e devoção para os cristãos e para a igreja nos seus cultos de louvor e adoração a Deus. No próximo vídeo, falaremos a respeito da harpa cristã. Que Deus possa continuar te abençoando em nome de Jesus.